Então, foi. Só ok. Nós estamos, então, gravando. Eu vou pedir depois o apoio da nossa TI, né, para depois disponibilizar essa gravação para vocês. Bom, primeira coisa que eu queria dizer a vocês é pedir a vocês para manterem durante a nossa aula o microfonezinho e a câmera de vocês desligados. Por que isso? Porque facilita e melhora muito a conexão para todo mundo. Nós temos alguns colegas que estão conectados, por exemplo, de suas casas, no computador, com um cabo de rede. É a melhor coisa. Mas nós temos colegas que estão com um tablet, um celular, e aproveitando, e até mesmo um computador normal, mas aproveitando um sinal de Wi-Fi, né? E às vezes esse sinal não está legal. Então, quando a gente mantém o microfone, mas principalmente a imagem de vocês fechada, a câmera, isso facilita muito. Na parte superior da tela, vocês vão encontrar um pouquinho ao lado direito a câmera e o microfone, tá? Ali, se vocês derem um clique, vocês abrem ou fecham, a depender da situação que está no momento, tá? Então, vou pedir que todos mantenham fechado a câmera e o microfone, por favor. No decorrer da aula, vocês podem fazer algumas perguntas, podem escrever aqui no chat, tá? No decorrer da aula, talvez eu tenha uma certa dificuldade para ler o chat, tá? O chat também fica aqui na parte superior da tela, tá? É só clicar que vai abrir ao lado aí para vocês poderem digitar. Mas no final da aula a gente pode bater um papo melhor, eu posso tirar algumas dúvidas de forma mais precisa para vocês, tá bom? Eu vou projetar aqui, vou só admitir esses alunos que estão entrando. Quantos alunos nós temos em sala? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ok, 36 alunos nesse momento conectados. Isso é ótimo, muito bom mesmo. Eu vou projetar aqui para vocês o slide. Eu queria perguntar se vocês estão visualizando. Quem pode me dizer, por favor, se aparece aí na tela? Sim, aparece. Sim, professor. Bom, vamos lá. Sim. O meu nome é Tarcísio, como vocês já sabem. Eu contribuí na produção dessa disciplina em especial. Eu falei para alguns alunos aqui no início da aula, a aula está começando agora, mas os primeiros alunos a entrarem, a gente conseguiu bater um rápido papo, e eu disse que expliquei que essa disciplina ela é uma disciplina que engloba alunos de todos os cursos de graduação da Faculdade Unileia, que são cursos da área de gestão. Então, aqui nós temos alunos do curso de gestão pública, gestão hospitalar, logística, marketing, contabilidade, administração, né? E por aí vai. Então, vou parar por aqui para não cometer nenhum pecado com algum curso. Mas todos os cursos de gestão, porque é uma disciplina realmente que dá um embasamento bem bacana para cada uma dessas áreas. Porque quando a gente fala de gestão, ela se aplica até na vida pessoal, quem dirá na vida profissional, né? A gente precisa gerir a nossa vida pessoal, na verdade. A gente precisa traçar os nossos objetivos pessoais, principalmente aqueles objetivos que são de cunho profissionais, né? A gente precisa aprender a gerir a nossa carreira, a nossa empresa, para quem é empreendedor, a nossa
empregabilidade, né? Então, a gestão ela faz parte, de fato, da nossa vida. Essa aula de teoria geral da administração é uma aula que eu selecionei, separei aqui para vocês, e corresponde ao capítulo 3, tá, do nosso material didático, do nosso livro didático, o papel do gestor e suas competências, tá certo? Eu escolhi essa aula, primeiro porque ela está ali no meio, né, do nosso material. Então, está dentro ainda do período aí desse curso aí que vocês estão seguindo, da disciplina, para vocês poderem fazer a leitura. E segundo, porque eu acho que é uma abordagem muito importante. Não que as outras não sejam, são também muito importantes e relevantes. Mas essa aula a gente consegue trabalhar alguns aspectos bem interessantes que vocês vão poder levar para a vida profissional de vocês. Fazer algumas reflexões sobre a questão da própria gestão, tá? E aí eu sempre começo, em particular essa aula, fazendo essa pergunta aí para vocês. Olha, o que é gestão? Qual é a importância do gestor para a empresa? São duas perguntas. O que é gestão e qual é a importância do gestor para a empresa? E aí, nesse momento, eu vou pedir que vocês falem, deem a opinião de vocês, o que é gestão. Vocês podem abrir o microfone e vocês também podem utilizar o chat. Vamos lá, quem começa? Boa noite, me chamo Bárbara. Bárbara, vamos lá, Bárbara, a gente começa com você. Bom, eu vou fazer a minha pergunta sobre a importância do gestor, até porque eu trabalho numa empresa que eu tenho uma supervisora. Então, assim, não sei se seria a mesma coisa, até porque ela auxilia a gente em algumas coisas dentro do nosso departamento, né? Então, está sempre ali ajudando, orientando, verificando até o nosso trabalho. Seria mais ou menos isso, a participação dela? Sim, tem sentido, tem a ver, sim. Porque você está colocando a questão da própria supervisão. Isso, eu estou botando ela como exemplo. E o auxílio dela na condução dos processos da empresa que vocês têm uma ligação direta, é isso? Isso. Perfeito, ótimo. Então, você já deu um exemplo. Além da Bárbara, alguém gostaria de contribuir? Tanto trazendo a questão do que é gestão e também qual é a importância do gestor para a empresa? Vamos lá? Pode escrever no chat, não tem problema. Olá, boa noite. Boa noite, quem fala? Oi, meu nome é Jailton. E assim, Jailton. Oi, tá me copiando? Sim, pode falar, Jailton. Sim, eu acho que a pergunta aqui, o que é gestão, né? E qual a importância do gestor para a empresa, né? Na realidade, eu já trabalho como gestor de uma empresa aqui, trabalho aqui com uma equipe. E assim, eu acho que o que é gestão é o cara saber entender o processo da empresa, né? E fazer o que tudo aquilo que é passado para a gente fazer da melhor forma possível e fazer que o processo se torne cada vez mais produtivo, né? E também gerir as pessoas e entender como é que é o processo para estar repassando as informações corretamente para os seus comandados, né? Acho que mais ou menos isso, né? Perfeito, Jailton. Eu vou aproveitar o seu gancho e já vou emendar aqui com a resposta que a Michele Bezerra deu aqui no chat. Vocês até podem acompanhar no chat. Olha, a Michele escreveu: gestão é o ato de auxiliar ou gerir pessoas e recursos. Aí, Jailton, tem a ver com o que você colocou. Como a Bárbara falou, o exemplo de uma supervisora. Perfeito.
a Érica e o seu esposo, Gilmar, colocaram supervisionar, administrar, perfeito também. Wagner colocou que acredita que seja gerenciar pessoas e métodos. Tem ligação. Jefferson escreveu organização, auxílio, direcionamentos, perfeito. Vocês podem observar que se a gente, se cada um de vocês falarem o que é gestão, cada um vai apresentar uma definição um pouco diferente, às vezes que tem sintonia com o que o outro colega colocou, né? Mas que todas têm a sua verdade na definição desse conceito, né? Porque você definir o que é gestão, a gestão, você não consegue definir como um conceito apenas, porque é algo muito amplo. Assim como você pode se aprofundar muito ao falar da importância, da relevância do gestor para uma empresa. Por que eu pedi para vocês falarem um pouco? É bom ouvir um pouquinho vocês, né? Aqui a gente tem alguns colegas ainda participando. Thaís escreveu: gestão é organizar os processos da empresa, organização, show, Thaís. Michele complementou aqui: a importância do gestor para a empresa é poder administrar e organizar o setor, pessoas, perfeito. Agora, eu trouxe aqui para vocês uma definição. Todas as definições de vocês estão corretas, não teve uma que esteja fora do que seja gestão. Mas eu trouxe aqui uma para a gente poder refletir alguns aspectos. Tá? Na verdade, eu trouxe 3. Tá? Vocês conseguem ver aí na tela. A primeira é que gestão significa gerenciamento, administração realizada por uma ou mais pessoas, né? O objetivo, no caso, é o crescimento através do esforço humano de forma organizada. Percebe que as definições, os conceitos, eles vão variando, né? Mas é interessante porque eles vão eles vão pegando outros aspectos do que envolve também a gestão. Por isso que eu falei, todas as definições que vocês escreveram e falaram estão corretas, tá? Mas existem mais. E elas vão abrindo, vão tendo uma maior abrangência nesse conceito. E aí eu separei aqui, por último, uma frase do Peter Drucker, que é um teórico muito conhecido na área da administração, né? Americano, onde ele diz o seguinte: gerenciamento, que é gestão, é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Perceba bem que aqui ele destaca pensamentos, conhecimento e cooperação ao definir a gestão. Tá? A gestão, ela de fato é muito importante, principalmente nessa era que nós estamos, que é a era do conhecimento, porque nessa era a capacidade de obter resultados por meio da equipe tornou-se prioritária, uma vez que o conhecimento encontra-se na mente das pessoas e transformá-lo em resultados exige grande habilidade e conhecimento de administração. Olha, essa frase, ela é sensacional. Conhecimento encontra-se na mente das pessoas e transformá-lo em resultados exige grande habilidade e conhecimento de administração. A gestão, o objetivo de uma gestão, por exemplo, corporativa, empresarial, é fazer com que os objetivos da empresa, e aí eu estou falando de empresa, tá certo? Que é a nossa realidade aqui, é contribuir para que a empresa, de fato, alcance os seus objetivos. Sendo uma empresa privada, como é a maioria esmagadora das empresas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, o objetivo é o lucro. Normal, né? A pessoa abre uma empresa privada para ter lucro. Então, o gestor dessa empresa, ele vai gerir de forma que a empresa alcance os seus objetivos. E aí ele tem que ser organizado, ele tem que entender de processo, ele tem que saber liderar,
São vários aspectos que envolvem uma gestão para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Professor, eu não trabalho numa empresa privada. Eu trabalho em uma empresa pública e a finalidade dela não é o lucro. Ok. Qual é a missão dessa empresa? Por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Não é que eu seja, só um exemplo. Eu sou, professor, um policial federal. Perfeito, você trabalha numa instituição bacana, uma instituição pública, né? Qual é a missão dessa instituição? Você vai lá ver o que a sua função pode contribuir para que os objetivos da sua instituição sejam alcançados. Percebe? Certamente, a sua função, independente de qual seja, ela vai requerer de você minimamente algum aspecto da gestão, seja uma liderança, se você exercer o posto de líder, seja uma função em que você vai organizar muitos processos de um setor. Percebe que a gestão ela está totalmente ligada a todas as empresas, não importa se a finalidade é obter lucro, ou se é uma empresa pública, ou se é uma ONG séria que trabalha com um propósito sério, como existem muitos por aí, né? Não importa. A gestão ela está totalmente vinculada, intrínseca à nossa vida profissional e até pessoal. Aqui eu queria trazer uma história para vocês desse clube aqui maravilhoso, o Flamengo. Vocês já perceberam que o professor aqui é flamenguista, mas não é porque ele é meu time do coração que eu vou falar dele, é porque realmente aconteceu algo bem interessante alguns anos atrás e que poucas pessoas sabem, porque não é muito falado isso na televisão. Mas eu, como torcedor e como administrador, eu esqueci de falar para vocês, a minha formação ela é em administração, isso eu acompanhei de perto um pouquinho desse processo. Todos vocês sabem que o Flamengo, hoje, né, enquanto clube, é um time muito competitivo, né? É um time que se fortaleceu nos últimos anos, tem um elenco forte e, naturalmente, como qualquer time que se fortalece e vai se fortalecendo, se torna competitivo, né? O objetivo de um clube de futebol é ganhar títulos, disputar campeonatos e ganhar o máximo de títulos que seja possível ganhar, né? Nem sempre você vai ganhar, processo natural, né? Mas o objetivo é sempre, todo ano, ganhar pelo menos um título de relevância, né? Só que a maioria das pessoas não sabe e não conhece a história do processo que se iniciou lá atrás, no ano de 2013, com um grupo de gestores que entraram na diretoria, ganharam uma eleição, entraram na diretoria e começaram a fazer a transformação do clube. E nesse primeiro slide, eu já mostro aqui para vocês um pouco de números. Esse slide, ele tem duas cores, né? A cor, deixa eu ver aqui, a cor laranja é a receita total. Essa que a gente vai focar. A cor mais lilás aqui, são as receitas que o clube teve em cada um desses anos, mas sem considerar a transferência dos jogadores. Essa cor a gente não vai se preocupar, não. A gente pode focar na cor laranja, tá? Para que eu possa trazer essa reflexão para vocês. Vamos lá. A receita do Flamengo. Receitas aqui é o que o clube faturou em cada ano que aparece aí, olha, de 2011 até 2019. Ou seja, inclui aí, nessa cor laranja, as vendas de jogadores, bilheteria, patrocínio, venda de materiais oficiais, ou seja, tudo que o clube conseguiu faturar. Essa tabela aqui você tem para todos os clubes do Brasil, tá certo? Não é uma particularidade do Flamengo, porque a gente está falando de gestão, e todos os clubes são
são geridos ou deveriam ser minimamente bem geridos. Em 2011, a receita do Flamengo, no ano, foi de 185 milhões de reais. Em 2019, foi de 950 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Tá? Olha a diferença de 2011 para 2019. Isso aconteceu num passe de mágica? Em um estalar dos dedos? Óbvio que não. Dá uma olhadinha aqui no próximo slide. Se no slide anterior vocês visualizaram a evolução da receita do clube, agora vocês vão ver a dívida desse clube. Tá? Em 2011, essa dívida era de 356 milhões. Em 2013, que foi o ano que esse grupo de gestores conseguiram ganhar uma eleição no Flamengo, representado pelo presidente Eduardo Bandeira, né? A dívida ela estava acima de 750 milhões de reais. Quando você assume um clube para gerir, cuja dívida ela está em torno de 750 milhões, e a sua receita ela está em 273, ou melhor, 212 milhões, que foi a receita do ano de 2012, o ano anterior, quando esse grupo assumiu, o negócio está feio. Né? É um trabalho muito árduo que esse grupo de gestores, nesse ano de 2013, teriam que fazer para poder organizar essa empresa, porque senão essa empresa poderia quebrar. E aí, nesse slide aqui, vocês conseguem observar que a dívida ela começou a cair. Dá uma olhada no ano de 2014, 2015, 2016 e 2017. Olha como ela vai caindo de forma expressiva. Ela passa a ter uma subida na virada de 2017 para 2018 e 2019, que é um processo natural, porque já nesse ano de 2017 para 2018, a casa já está mais arrumada dessa empresa chamada Flamengo, e você pode, de forma mais sustentável, aumentar a sua dívida. Isso, do ponto de vista financeiro, não é que seja ruim e nem errado. Depende dos objetivos, tá certo? Mas o fato é que aumentar essa dívida aqui de 2017 para 2018 e também em 2019 tem uma qualidade melhor, é um contexto totalmente diferente de lá de trás, lá de 2012, 2013. Tá? Existe uma diferença muito grande. Aqui, mais recente, o clube está mais organizado e, em certa medida, pode se endividar. Lá atrás, a coisa estava muito desorganizada. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando esse grupo ele entrou aqui, um grupo de gestores, em 2013, o processo de pagamento dessa dívida foi sendo realizado. Por quê? O que eles pensaram enquanto gestores? E aí eu estou falando de um grupo totalmente experiente, de mercado, trabalhando em grandes empresas, alguns até já aposentados à época, tá? Mas que já possuíam uma experiência com gestão muito grande. E uma das coisas que eles identificaram e falaram, olha, uma das coisas que a gente tem que fazer é diminuir essa dívida. Porque se a gente não conseguir diminuir essa dívida, né, a gente não vai ter, o clube não vai ter futuro. E diversas ações foram sendo feitas, obviamente, porque você precisou, enquanto empresa, gerar dinheiro para poder organizar a casa, para poder pagar essa dívida, e essa dívida foi sendo paga. Consequentemente, os custos com o futebol, que é o que você separa para investir na empresa Flamengo, né? No sentido de estrutura, no sentido de elenco, que são os ativos do clube, são os jogadores, para que esses jogadores tragam um título para a sua empresa,
eu estou usando o termo empresa para justamente melhorar a reflexão aqui de vocês, porque é uma gestão empresarial que foi feita. A gente não tem como negar isso, tá? Então, vamos lá. O desafio era, nós precisamos reduzir essa dívida para que, na medida em que a gente vai reduzindo, a gente consiga, pelo menos daqui a alguns anos, aumentar o nosso investimento com o futebol. E foi isso que aconteceu. Em 2013, quando eles entraram, o investimento girou na casa dos 180 milhões de reais. Ele deu uma caidinha aqui para 170 em 2014, deu uma caída em 2015, mas a partir de 2016 ele começou a mudar. Começou a ter condições para o próprio clube de investir mais no seu ativo, que eram os jogadores, a estrutura do clube, etc. Para que isso, com o passar do tempo, se tornasse em títulos, obviamente. E aí a gente tem, em 2016, 200 milhões, em média, de investimento, 2017, 350, 2018 mantém esse patamar, e em 2019 dá um salto absurdo para 618 milhões. Esse cenário aqui desse gráfico, ele é importante a gente destacar, porque nos mostra que o clube conseguiu melhorar os seus investimentos na medida em que a gestão do clube passou a funcionar. Olha a importância da gestão entrando aqui em jogo, tá? Então, quando chega em 2019, o que acontece? O Flamengo, depois de 31 anos, se não me engano, consegue ganhar novamente a Taça Libertadores, e depois de alguns anos, já tinha alguns anos, no mesmo ano consegue ganhar um Campeonato Brasileiro. São 2 títulos dos mais importantes que um clube brasileiro pode disputar aqui no continente, e isso é reflexo de um trabalho que iniciou lá atrás. Por que eu estou trazendo essa história? Porque é um caso, é um case, eu estou resumindo ele bastante, tá, pessoal? Primeiro porque é um case totalmente real. Aqui eu estou deixando até de lado o meu amor pelo futebol e pelo clube. Eu estou analisando como um gestor mesmo e reconhecendo que um trabalho sério foi iniciado lá atrás, em 2013. E esse trabalho sério, ele perdura até hoje. E isso faz com que a empresa Flamengo mantenha a qualidade e a condição de manter um elenco forte, pagar as contas em dias, etc, etc, etc. Né? Isso pode mudar para pior? Lógico que pode. Basta a gestão que é profissional não ser mais profissional. Você percebe, a partir dessa história, o quanto que uma gestão séria ela consegue mudar o rumo de uma empresa que está no sentido de falência para o sentido do sucesso, do lucro, de resultados. E você também pode refletir ao contrário. Uma empresa que está indo muito, muito bem, tendo uma gestão que passa a ter medidas, ações ruins, do ponto de vista da gestão mesmo, e passa a não ser uma gestão profissional, né? Passa a ser uma gestão amadora, ou nem isso. E uma empresa que está indo no sentido totalmente sustentável, do ponto de vista financeiro, dos negócios, ela passa a seguir na contramão desse sentido e caminhar no sentido de falência, né? De endividamento, e a proporção ela acaba se tornando muito grande e acaba falindo. É isso que acontece com muitas empresas. Tá? Essa reflexão sobre gestão, eu queria destacar para vocês, com essa história aqui da empresa Flamengo, para vocês já começarem a perceber o quanto que é importante o papel do gestor para uma empresa. Né? E aí, quando a gente fala de gestão, a gente fala de alguns elementos que a gente vai refletir, que estão lá abordados no nosso livro didático, assim como nos nossos circuitos, tá?
nos vídeos, nos conteúdos interativos, mas a gente vai trazer algumas reflexões aqui. Quando a gente fala de gestor, a gente fala de competências, habilidades e atitudes que são fundamentais para qualquer gestor ou gestor. No material de vocês encontram lá a seguinte informação. É perceptível que a sociedade e o mundo eles estão se transformando e novos fatores estão se tornando importantes a cada dia para o administrador gestor. A revolução tecnológica gerou novos cenários históricos e novas características que impactam as iniciativas organizacionais. Dentro desse contexto, as diversas áreas de conhecimento estão requisitando um aprendizado permanente. Não existe um administrador gestor que seja ideal para tratar de todas as situações. As empresas necessitam de gestores com qualidades e qualificações pessoais diferenciadas, ou seja, competências múltiplas. Provavelmente vocês já ouviram falar desse termo, competências múltiplas, que se resume em competências diversas que um gestor ele deve ter, ou seja, um gestor precisa saber liderar, por exemplo, mas um gestor ele precisa também saber comunicar-se, ter uma comunicação assertiva, né? Aí a gente já está falando de dois aspectos, de duas competências, por exemplo, duas habilidades, uma de liderança e a outra que está dentro de liderança também, né, do bom líder, que é saber se comunicar. Estou citando apenas aqui um exemplo para vocês poderem captar a ideia. Tá? Nas competências fundamentais do gestor, a gente destaca ela em 4 partes, né? O conhecimento, que expressa o saber acumulado pelo processo de aprendizagem. Contudo, ele precisa ser útil para ter valor, ou seja, aprender a aprender, aprender continuamente e compartilhar conhecimento. A parte de habilidades, que é o saber fazer, exigem uma visão ampla, sistêmica e global da situação, trabalho em equipe, motivação e comunicação. Atitude significa saber fazer acontecer. Com ela, o administrador torna-se um formador de opinião e um agente, um provocador de mudança na organização. Atitude empreendedora, inovação, assumir riscos, comprometimento e comportamento ético. Esse quesito aqui de atitudes, eu até vou abrir um parênteses, essa é uma competência que mais faz falta nos gestores atualmente. Na verdade, é até uma competência que faz muita falta em todos os funcionários das empresas. É a atitude. Muitos têm habilidade, muitos têm o conhecimento, muitos têm a competência de julgamento, que a gente vai falar já, mas poucos têm a atitude. Poucos têm essa competência de ter a ação, de ter a atitude, de fazer, de formar uma opinião, de expressar sua opinião para o bem da empresa, né? Essa é uma característica, uma competência que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, até para a carreira de vocês, né? Para vocês mesmos se autoexaminarem, pensar, pô, até que ponto eu estou conseguindo ter atitude na minha empresa para o próprio bem dela, no sentido de contribuir melhor para o desenvolvimento dos processos, do que eu estou ligado, as minhas funções, as minhas atribuições, né? Não necessariamente deixar chegar o pedido, a ordem para fazer alguma coisa, mas você mesmo pegar e fazer, né? Isso é até uma característica importante para o desenvolvimento da sua própria carreira, né? E do seu desenvolvimento enquanto profissional. A competência de julgamento, né? Que é o saber analisar cada situação. O administrador define exatamente o que, como, quando e por que fazer. Possui um estudo crítico, ponderação e priorização. O administrador gestor ele precisa ser mais do que um agente de mudança dentro das organizações. Hoje é fundamental que seja um
provocador da mudança de mentalidade, de cultura, de processos, de atividades, de produtos e de serviços. Ou seja, imagina você que não é um gestor, e no caso você que já é um gestor, é até mais fácil você ter essa reflexão. Você, enquanto gestor ou futuro gestor e gestora, você precisa ser um provocador de mudança de mentalidade. Por que isso? Porque isso é muito comum na realidade, nós encontrarmos em nossas empresas, em nossas instituições, pessoas que têm uma mentalidade, uma ideia da empresa, uma visão do negócio, um entendimento do processo um pouco atrasado, né? Por diversas razões. Às vezes a pessoa não teve uma boa base educacional ou não está fazendo uma graduação que realmente abre um leque para ela, né? A pessoa está desmotivada também, isso acaba implicando em uma mentalidade um pouco atrasada, né? Você, enquanto gestor, você precisa provocar essa mudança de mentalidade dela, né? De cultura, de processo, mostrar para ela aspectos que estão mais avançados do que ela está entendendo naquele momento. E aí eu quero que você só imagine você na sua empresa agora, né? Você que não é um gestor, mas imagina que você está no lugar do seu gestor, da sua gestora. O que você faria hoje para poder mudar a mentalidade dos seus colaboradores? É uma reflexão importante, porque o gestor, ele de fato, como vocês falaram lá no início, ele precisa trabalhar a organização, a liderança, uma série de coisas, mas precisa também provocar, já é um aspecto da liderança, a mudança de mentalidade, mas a mudança no direcionamento correto, que é o direcionamento para a melhoria dos processos da empresa, para contribuir melhor para que a empresa alcance os seus objetivos. Isso você vai estar contribuindo muito para a sua empresa, né? Além das competências, nós destacamos também as habilidades que são necessárias para o gestor. Só uma pausa para uma pequena água. Molhar a garganta. Então, dessas habilidades, a gente destaca aqui algumas. Perdão. As habilidades conceituais, que estão relacionadas à capacidade de coordenação, integração dos interesses e atividades da organização ou de um grupo, possibilitam ainda a definição de uma estratégia de sucesso para a organização por meio da identificação de oportunidades nem sempre percebidas por outros. As habilidades humanas refere-se à capacidade e facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, ou seja, comunicação, compreensão, motivação, coordenação, liderança e solução de conflitos. E as habilidades técnicas, que envolvem o uso do conhecimento especializado e facilidade para a aplicação e utilização de procedimentos, técnicas e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas à sua área de atuação. Olha esse próximo slide que vocês vão entender melhor a importância e a realidade de cada uma dessas habilidades. Dá uma olhada aqui, ó. Vem comigo. Você tem aqui 3 níveis de uma empresa. Você tem lá, de cima para baixo, o nível estratégico, que é da diretoria da empresa, o nível gerencial, que é de departamentos, seções da empresa, e o nível operacional, que são as equipes e funcionários. Tá? Então, você tem esses 3 níveis. Para cada um desses níveis, essas habilidades que nós falamos aqui, conceituais, humanas e técnicas, elas vão ter uma importância maior. Tá? Então, vamos refletir nelas. No nível estratégico, você tem as habilidades conceituais sendo mais utilizadas. No nível estratégico, que é o nível da diretoria da empresa. É o CEO, são os diretores, é a
cúpula da empresa, certo? E por que que no nível estratégico é caracterizado, a característica maior são das habilidades conceituais? Volto para o slide anterior. Porque as habilidades conceituais estão relacionadas à capacidade de coordenação e integração dos interesses e atividades da organização. Dá aqui para o nível operacional dos funcionários pensar e refletir, não digo nem pensar e refletir, mas decidir, né, o que a empresa tem que fazer. Não, isso é uma característica de quem está da cúpula da empresa, né? Então, é por isso que a habilidade conceitual ela está ligada a essa cúpula, ao diretor-presidente, ao CEO, não importa, a esse grupo que está ali no topo, porque esse grupo, essa cúpula, tem a capacidade de coordenar e integrar e fazer a integração dos interesses e atividades de toda a empresa. Já é um pouco diferente quando a gente chega no nível gerencial, onde o maior destaque está nas habilidades humanas. Por quê? Porque as habilidades humanas refere-se à capacidade e facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. O gerente de uma empresa precisa ter muito forte, muito ligado essa característica. Assim como ele vai ter, em certa medida, a característica das habilidades técnicas e também das conceituais, tá? O nível estratégico, ele tem muito forte as habilidades conceituais, que é a cúpula da empresa, mas ele também tem que ter as habilidades humanas. Você percebe aqui que as habilidades humanas, ela passa pelo nível gerencial, passa pelo nível estratégico e passa também aqui, olha, pelo nível operacional. Porque a característica das habilidades humanas é exatamente você ter a capacidade de fazer uma comunicação eficaz. Isso é importante para todos os níveis da empresa, né? E no nível operacional, a gente tem, além das habilidades humanas, que também permeia ele, você tem uma característica forte das habilidades técnicas. Porque são as habilidades técnicas que envolvem o uso de conhecimento especializado, né? E isso é uma característica muito forte no nível operacional. Mas não esqueça, no nível operacional, você tem na empresa as habilidades técnicas bem evidenciado, você tem habilidades humanas também bem evidenciado, porque as habilidades humanas ela permeia todos os níveis da organização, e você também tem, em certa medida aqui, habilidades conceituais, apesar de ser uma proporção bem menor, porque quem está no chão da fábrica consegue vivenciar coisas que quem está no topo não tem conhecimento. Então, as informações e opiniões de quem está aqui embaixo pode surtir efeito na tomada de decisão de quem está lá em cima. Esse esquema ele é bem interessante, ele está disponível lá no nosso material, e eu sugiro depois que vocês deem uma olhada neles, porque faz a gente realmente refletir e entender melhor a importância e a utilidade de cada um desses níveis e das suas habilidades. A gente também tem, na abordagem do nosso material, uma parte que a gente fala sobre os papéis dos gestores, né? Os papéis dos gestores, eles são divididos em 3 partes: os interpessoais, informacionais e decisórios. Aqui ao lado direito, né, e um pouco abaixo, eu trouxe aqui um pouco da definição deles. Então, vamos lá. Os papéis interpessoais referem-se às relações com outras pessoas, ou seja, forma de interação e influência, sejam elas membros da organização ou externas a ela. Quando você vem aqui para a figura, dá uma olhadinha na figura. O que caracteriza esses papéis interpessoais? Liderança, símbolo,
e elementos de ligação. Ou seja, são os papéis interpessoais que têm essa característica de relações com outras pessoas. Por isso que a liderança, por exemplo, ela está embutida nele. Nos papéis informacionais, eles são desempenhados quando da coleta, da troca, do processamento e da comunicação de informações. Por isso que aqui dentro da imagem, o que é destacado dentro dos papéis informacionais são a questão do gestor ser um porta-voz, um disseminador de informações, ou um monitor, aquele que acompanha atividades, né? E a gente fecha falando sobre os papéis decisórios, que estão relacionados com a forma como o administrador-gestor utiliza as informações disponíveis na tomada de decisão. Não? E aí, aqui, ele pode ter uma característica de empreendedor, de solucionador de conflitos, de administrador de recursos, aquele que consegue gerenciar bem os recursos da empresa, aquele perfil mais de negociador, né? Ou seja, que não tem perfil necessariamente de impor, mas de sentar, de convencer, de negociar quando aparece um problema, uma situação difícil, consegue fazer uma negociação com o colaborador ou que envolva mais pessoas para resolver um problema, perdão, e traz satisfação para todos, incluindo os interesses da empresa. Então, esse perfil de negociador, né, ele está dentro dos papéis decisórios, porque a característica do papel decisório é essa, de estar relacionado com a forma como o administrador, o gestor, utiliza as informações disponíveis para a sua tomada de decisão, né? E aqui, já caminhando para o final desse conteúdo, do nosso capítulo 3, a gente tem uma reflexão sobre a quarta revolução industrial. E é bem interessante, porque para a gente falar um pouquinho da quarta revolução industrial, só trazendo uma reflexão, a gente não pode deixar de refletir as 3 revoluções anteriores. Eu já coloquei aqui para vocês. A primeira revolução industrial foi de 1750 a 1850 na Inglaterra. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. Ou seja, aqui foi o início da Revolução Industrial, né? Nessa época, a gente tinha as pessoas trabalhando, por exemplo, com muito artesanato, né? Produzindo com as mãos, e aí você tem a imersão, o surgimento das máquinas, e com o surgimento dessas máquinas, passou-se a ter a produção em massa, né? Então, se em um vilarejo na Inglaterra, por exemplo, uma família, ou melhor, 10 famílias produziam, sei lá, 50 peças de camisa por mês, com a vinda da máquina, uma família bem organizada passou a produzir 500. Só um exemplo aqui para vocês entenderem do impacto dessa revolução industrial, né? Quando chega o maquinário. A segunda revolução industrial ela aconteceu em 1850 a 1950. Né? Foi um período marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, espalhando por outros países da Europa, como França e Alemanha. Então, aqui, né, no século seguinte, a segunda revolução industrial ela foi caracterizada pela consolidação desse progresso e da expansão dele, né, para outros territórios da Europa, para outros países. A terceira revolução industrial ela já acontece em 1950, que é algo mais recente, né? Ela começa ali e vai até os dias atuais. Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, com o surgimento de computadores, criação da internet, dos softwares,
e dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica. Quem é novo, tá? Quem está ali na casa dos 20 anos, né, até 30 anos, por exemplo, pode ter a sensação de que a informática ela sempre existiu. Essa tecnologia sempre existiu. Mas, na verdade, não. Para pensar. O avanço da informática, né, da tecnologia de uma forma geral, ela começou a acontecer na metade do século passado, a partir da terceira revolução industrial, é o que caracterizou. Antes disso, em termos de tecnologia, comparado com o que se tem hoje, era um atraso absurdo, que para a época não era um atraso, era um avanço, porque a sociedade vinha avançando, se expandindo e avançando com essas revoluções industriais. Ocorre que a terceira revolução industrial ela se caracterizou na metade do século passado, ou seja, 1950, para frente, em diante, com esses avanços da tecnologia e da informática, que, na verdade, foi um avanço absurdo, né? E aí a gente entra no assunto que a gente pretende, que é a indústria 4.0, porque ela tem uma ligação com a quarta revolução industrial. Esse conceito de indústria 4.0, ela também é denominada como quarta revolução industrial, é um conceito recente que foi utilizado pela primeira vez na Feira de Hannover, em 2011, com base em um projeto desenvolvido pelo governo alemão, contendo estratégias relacionadas aos avanços e à utilização de novas tecnologias aplicadas aos processos de manufatura. A indústria 4.0 está diretamente relacionada às inovações tecnológicas e à automação dos processos de trabalho e também das funções realizadas pelos profissionais das empresas. Então, vamos lá. Se aqui na terceira revolução industrial a gente tem uma característica do avanço da tecnologia que se tinha e da informática, e um avanço assim absurdo, a gente chega no conceito de quarta revolução industrial, a gente tem a continuidade desse avanço, mas atrelado a ele, inovações tecnológicas jamais vistas antes, né? Eu vou continuar para eu trazer já uma reflexão para vocês. Assim, a partir da união entre as tecnologias, se apresenta um novo cenário de atuação inovador e revolucionário, tanto para as empresas quanto para os profissionais. Um dos pilares da produção 4.0 é a inteligência artificial, que promove a agilização e a transformação de toda a cadeia produtiva de um negócio. Olha, a inteligência artificial ela é um desses pilares da indústria da produção 4.0, porque ela faz coisas assim, incríveis mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar, eu não sei se vocês chegaram a ver uma propaganda que está viralizando na internet, do Mercado Livre com o Zico. Eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat o link, deixa eu ver se dá para disponibilizar, vocês podem copiar e depois assistir. Mas não assistem agora não, porque a gente está na aula do professor Tarcísio, eu vou ficar chateado. Mas o link está aí. Cara, essa propaganda é sensacional. Para quem não viu, vou resumir para vocês. O Zico ele foi convidado pelo Mercado Livre para fazer uma propaganda. Tá? Essa propaganda, eu vou fechar aqui minha tela rapidinho, mas eu vou continuar falando. Essa propaganda, ele foi convidado pelo Mercado Livre para fazer uma propaganda. Foi levado ao Maracanã, só que o que o Mercado Livre fez? Fez uma surpresa para ele. Fez a propaganda, mas enganou ele. Eles conseguiram trabalhar através da inteligência artificial a voz do pai dele, que é morto. Ele pegou, obviamente, registro da voz do pai dele e reproduziu com a inteligência artificial uma frase do pai dele. Aí o Zico, ele entra,
essa propaganda é de emocionar. Toda vez que eu assisto, eu já assisti umas 10 vezes. A lágrima escorre. Quem é um pouco emotivo como eu sou muito. Prepara o lenço que vocês vão chorar. É bonito pra caramba. Ele entra no Maracanã e quando ele entra, dava noite, né? A voz do pai dele é posta no estádio. Aí ele fica surpreso. Ali estava a surpresa para ele. E o pai dele pede para ele fazer o gol de número 355. Fala para ele, filho, faz esse gol para mim. Eles criaram a frase com a voz do pai dele. Aí ele vai lá, aí mostra ele chorando, porque foi uma surpresa. O pai dele é falecido há muitos anos. Não, o Zico já tem, sei lá, 60 e poucos anos, não sei. O pai dele já faleceu já tem muito tempo. E ele toma aquela surpresa e chora, né? E é ali que é muito emocionante. Aí ele vai, chuta a bola no gol, faz o gol. Aí o som do Maracanã reproduz o grito da torcida, né? É muito bonita a propaganda. Mas quem não assistiu, assiste, que vocês vão ver a reprodução através da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial reproduziu a voz do pai dele. Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso era... Não tinha como você imaginar uma coisa dessa. Só em filme de ficção científica. E aí você começa a ver o que a inteligência artificial ela consegue fazer. Aqui é só um exemplo, eu já disponibilizei o link aí para vocês, que vale muito a pena. Tá? E aí, para concluir, nesse novo contexto que envolve a indústria 4.0, as empresas não possuem mais como principal foco o desempenho de funções repetitivas. O que se busca são soluções personalizadas, eficientes e criativas, ficando com as máquinas a função de apoio aos profissionais a fim de que possam atuar com mais eficácia. Ou seja, lembrando, a eficácia, qual é a diferença de eficiência para eficácia? Nem simples. Eficiência é você fazer o processo da melhor maneira possível e em menos tempo possível. E a eficácia é você alcançar o objetivo da empresa. Tá certo? Ou do seu setor. O meu setor ele tem que entregar, por exemplo, trabalho no setor de vendas de uma grande empresa. Ok. Então, você tem uma equipe, você é o gestor dessa equipe. Qual é o objetivo para o mês de agosto de 2021? Realizar 300 vendas desse produto. Ok. Você tem que ser eficiente. Ser eficiente nesse exemplo que eu estou dando é você liderar bem a equipe, motivá-los, né? Controlar bem o horário de todo mundo, fazer um planejamento estratégico para o alcance dessas metas de fato, elaborar um bom planejamento e executá-lo muito bem, dia após dia. No dia que não deu certo, você vai lá e corrige para no dia seguinte dar. Esse é um processo de eficiência. Você está dando o seu melhor, você consegue fazer as coisas da melhor maneira possível. Se no final do mês de agosto você alcançar as 300 vendas, você foi eficaz. Se você não alcançar, você não foi eficaz. Professor, pode o meu setor ou a minha empresa ser eficiente e não ser eficaz? Pode. Você pode fazer da melhor maneira possível, mas lá no final você não alcançar o seu objetivo. É comum isso acontecer? Não. Porque normalmente quem é eficiente consegue alcançar os objetivos, consegue ser eficaz. Professor, dá para eu não ser eficiente e ser eficaz? Por incrível que pareça, é possível. É possível que você não consiga fazer um bom trabalho com a sua equipe de vendas, as coisas não darem certo em vários dias, mas lá no final você bater as 300 vendas, porque um dia foi sensacional e aquele dia foi determinante. É comum isso acontecer? Não é comum, porque se você não é eficiente, atrapalha muito, pode não alcançar, mas pode alcançar.
Qual é o ideal? É você focar na eficiência, que é o processo. Porque quando você foca na eficiência, a chance de você conseguir alcançar os objetivos da empresa ou os seus resultados é muito grande. Então, o lance é você focar na eficiência. Então, é isso. Eficiência é você fazer o processo da melhor maneira possível com menos tempo possível. Eficácia é quando você alcança os objetivos. Então, o que se busca são soluções personalizadas, eficientes e criativas, ficando com as máquinas a função de apoio aos profissionais a fim de que possam atuar com mais eficácia. A reflexão sobre o novo perfil dos profissionais teve início em meados da década de 80, com a gestão da qualidade e a reengenharia, e se tornou uma constante no mundo empresarial a partir dos anos 90, com a chegada da globalização. Tá? Então, essa é a característica da indústria 4.0, da revolução industrial, da quarta revolução industrial. Trabalhos mais personalizados, aonde o funcionário ele tem uma participação e uma importância maior, mais significativa, mais relevante do que antes, tá? E principalmente a utilização de tecnologias extremamente avançadas, como a inteligência artificial, que eu exemplifiquei para vocês, tá? E para fechar, eu fiz aqui uma abordagem sobre o perfil do profissional desejado. É uma abordagem que é feita em nosso material e ela é super atual, porque aqui a gente tem a comunicação assertiva, as habilidades para a tomada de decisões, pensamento complexo para a resolução de problemas, aprendizado contínuo e adaptabilidade, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, confiabilidade, trabalho em equipe, organização, senso de liderança e conhecimentos digitais. São, ao todo, 12 perfis, tá? Muito atuais, que vocês podem refletir. Eu estava lendo, só para exemplificar aqui para vocês. Só aqui. Aqui de novo o slide. Eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês de uma matéria do jornal Valor Econômico. Deixa eu só colocar aqui para vocês o link. Só um segundinho, que aí depois vocês podem ver. Eu não sei se o jornal vai permitir, porque às vezes, perdão, requer assinatura, mas às vezes eu sou assinante desse jornal, então, para mim, eu consigo acessar normalmente, mas eu acho que permite sim, porque quem não é assinante, eles limitam alguns acessos, né, no mês. Então, às vezes, permite 5 acessos gratuitos aos conteúdos, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada. Mas o que eu quero destacar dessa matéria aí, desse link que eu disponibilizei para vocês? Aqui é uma matéria relacionada o título é Quais são as habilidades profissionais mais demandadas no Brasil? Tá? Essa matéria foi escrita anteontem por uma jornalista do Valor Econômico. E aí, tem uma parte aqui, deixa eu só desconectar aqui, o computador já carregou. Tem um parágrafo que eu achei muito interessante, que essa jornalista ela destacou. Porque foi feita uma análise de um relatório que analisou, né, os perfis, as principais habilidades exigidas dos profissionais. E aí, na matéria diz o seguinte, eu só vou ler um trecho para vocês. O relatório também traz as habilidades mais demandadas atualmente no mercado de trabalho brasileiro. Para os recrutadores entrevistados, os maiores impactos da bruta digitalização, né, foram o aprimoramento de habilidades estratégicas e de planejamento, a necessidade de uma comunicação mais assertiva. Essa parte de comunicação assertiva, ela está... Cadê? Aqui na nossa aula de novo. Aqui, ó. Primeiro item que nós separamos aqui para vocês.
tá? Comunicação assertiva. Então, vamos lá. Comunicação mais assertiva e colaborativa com a equipe. Capacidade de trabalhar de forma mais flexível, remota e o surgimento de novas responsabilidades mais técnicas e complexas. Bom, está aí no link, depois vocês podem dar uma olhada. Mas o que eu quero destacar para vocês é que nesse relatório foi destacado essa comunicação mais assertiva, a questão da colaboração com a equipe, tem a ver com o trabalho em equipe, está aqui, ó, na segunda coluna, né? Flexibilidade para trabalhar de forma remota, que já é uma necessidade imposta, principalmente com o advento da pandemia, do coronavírus, né? Muitas empresas estão trabalhando remotamente, de forma híbrida, ou seja, uma parte do seu dia, ou melhor dizendo, alguns dias da semana você vai para a empresa, para a sede ou para a filial. Outros dias você trabalha em sua residência. É uma realidade que veio para ficar, de fato. Então, a pandemia ela vai acabar uma hora, mas essa realidade do home office ela veio para ficar, né? Então, essa matéria é bem interessante, vale a pena vocês darem uma lida, porque trabalha aspectos, perfis profissionais desejados, inclusive alguns que a gente está falando aqui na nossa aula, né? E além desses que eu estou destacando, eu gostaria muito de destacar também para vocês a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vou achar o nome para vocês. A inteligência emocional é uma habilidade, um perfil profissional desejado, porque você, quando tem inteligência emocional, você consegue transformar os seus sentimentos negativos, que são raiva, revolta, ódio, rancor, você consegue utilizar esses sentimentos, que a gente pode chamar de sentimentos negativos, a seu favor na empresa. E até na sua vida. De que forma? Conseguindo controlá-lo, dando maior racionalidade às suas emoções. Tem um autor chamado Daniel Goleman, coloquei no chat para vocês. Esse cara, ele é um psicólogo com um doutorado em Harvard, para variar. Ele escreveu um livro sobre inteligência emocional. Esse livro é antigo, vocês encontram até em selo, em site, talvez até em PDF gratuitamente na internet. Vale a pena vocês lerem esse livro, esse autor. Tá? Se ele não for o autor mais citado desse assunto, ele é um dos mais citados com toda certeza. Ele é sempre falado quando se trata de inteligência emocional e, normalmente, inteligência emocional no mundo empresarial, corporativo, que é o que nos interessa. Lembrando que a inteligência emocional ela é para a vida, tá, pessoal? Não se trata apenas de aplicações para a empresa, mas para a vida. Então, vale a pena até vocês, quem quiser, se aprofundar um pouquinho nessa temática. Mas eu destacaria aqui esse perfil de inteligência emocional. Por quê? Porque ele, de fato, ajuda muito os gestores. O gestor que consegue dominar as suas emoções, o gestor que consegue administrá-las e principalmente as emoções negativas, que eu estou dizendo, mas utilizá-las a seu favor, consegue obter muitos resultados positivos para a sua equipe, para a sua própria gestão e, consequentemente, para a empresa. Mas aqui é só alguns destaques desses perfis que vocês encontram no material de vocês. Tá? Bom, e aqui eu encerro a nossa abordagem. Deixa eu ver aqui. Pronto, já consegui desconectar o slide. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, se gostaria de comentar algum aspecto, alguma experiência. Eu queria abrir aqui para vocês. Aí, nesse momento, vocês podem utilizar tanto o microfone quanto o chat de vocês. Vamos lá? Antes da gente terminar? Não, professor, para mim está tudo ótimo aí, foi bem explicado. Parabéns. É o Thiago que falou?
Isso. Perfeito, Thiago. Obrigado. Alguém gostaria de comentar, de trazer alguma experiência rapidamente? Boa noite, professor. Boa noite. Eu me José. Pode falar, José. Eu me chamo Guedes, estou aqui em São Paulo. E eu estou trabalhando, não deu para pegar todo o conteúdo. Gostaria de saber se tem como eu rever esse vídeo novamente. Sim, nós estamos gravando a aula e eu já vou amanhã verificar com a nossa TI para poder disponibilizar na sala de aula de vocês. E aí, assim que eu conseguir, eu vou enviar uma mensagem para todos vocês para poder informar, tá? Então, fica tranquilo que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir anexar essa gravação lá, tá? Alguém gostaria de comentar algum aspecto da aula? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Então, eu vou aproveitar aqui rapidamente para a gente concluir. Eu vou só fazer um comentário. Fazer um comentário rapidamente do nosso fórum temático, tá, pessoal? Porque nós estamos com o fórum temático aberto, é uma atividade pontuada. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, estamos conseguindo ver. Perfeito. Então, vou fazer só um comentário aqui rapidinho antes da gente encerrar, porque eu acho isso válido para vocês, tá? O nosso fórum temático ele está aberto, ele vale até 10 pontos. Lembrando que a gente está considerando de 0 a 100 pontos, né? Então, ele vale até 10 pontos. Vai ficar aberto durante mais ou menos 2 semanas. Depois vocês conferem lá no cronograma de atividades qual é o prazo dele. O fórum temático é muito simples, tá? A atividade é exatamente essa que está aqui na tela para vocês. As considerações éticas, primeiro ele dá um texto, né? Na verdade, eu coloquei o texto todo. O que ele diz aqui? As considerações éticas devem representar um critério de significativa importância na orientação do processo de tomada de decisão nas empresas. A gente está falando sobre o papel da ética no processo decisório, tá? O grande número de problemas que vemos ocorrer e que são divulgados na mídia em geral nos leva a fazer uma reflexão a respeito da ética e dos valores dos profissionais desde a sua formação. Nas organizações, não só o administrador-gestor, mas também os colaboradores possuem a responsabilidade de gerar informações para a tomada de decisão ou por decidir o que é melhor para a empresa. Essas decisões ocorrem durante todo o tempo e podem ser escolhas simples ou complexas, mas que, ao final, direto ou indiretamente, impactarão no desempenho e no futuro da empresa. Aí a gente complementou aqui, fazendo um comentário, que diversos modelos de tomada de decisão, só subir aqui, okay, são utilizados pelos gestores considerando que possuem diferentes percepções sobre a mesma situação ética e, assim, devem ser analisados os fatores que determinam o comportamento do processo decisório. Diante disso, vem a tarefa, né? Nós propomos uma reflexão sobre os seguintes aspectos. Aqui nós temos 3 perguntas que vocês vão ter que responder. Primeiro, as pessoas que possuem altos padrões éticos estão menos vulneráveis a se envolver com práticas antiéticas, mesmo em empresas ou situações em que ocorra grande pressão para que isso ocorra? O que você pensa a esse respeito? Você vai dizer. Número 2, no processo seletivo, por exemplo, ao tomar a decisão de contratar pessoas íntegras, quais vantagens a empresa estará trazendo para os seus negócios? Você vai analisar e vai dizer. E terceiro, no dia a dia da empresa, considerando que você é o diretor de recursos humanos, que ações práticas proporia para o fortalecimento da ética no processo decisório organizacional?
você vai dar a sua opinião, você vai dizer como se, você vai escrever como se você pensando como se você fosse um diretor de recursos humanos. E aí, quando você for escrever, você vai colocar lá, número 1, eu já sei que você está se referindo à primeira questão. Número 2, eu já sei que você está se referindo à segunda. Número 3, é referente à terceira. No geral, eu preciso que você escreva minimamente, muito, assim, considerando o mínimo do mínimo do mínimo, 5 linhas. Eu até coloquei isso lá no texto que eu mandei para vocês, postei no Fórum de Informações Gerais e mandei também por e-mail, tá? Explicando sobre o nosso fórum temático, tem uma parte lá que eu comento sobre isso. Por que eu estou falando que é o mínimo? Porque com 3 questões para você dar a sua opinião, e uma delas é para você analisar como se você fosse o diretor de recursos humanos, eu não tenho dúvida que você vai escrever pelo menos 10. Mas eu não vou exigir que vocês escrevam 10 linhas, não. Pelo menos 5. Se ficar abaixo de 5, eu não vou dar 10 e vou pedir para refazer. Porque no fórum temático, a gente tem uma coisa bem legal. Você pode refazer. Se eu corrigir e dizer que está ok, beleza. Mas se eu corrigir, não te dar um 10, te dar um 7, por exemplo, um 5, e dizer, olha, o fulano, melhor isso aqui, desenvolva mais, você pode ir lá e refazer, se estiver dentro do prazo. Então, qual é a dica que eu dou? Já façam logo essa atividade, não deixa para a última hora, porque todos os dias eu vou dar feedback, no máximo eu vou deixar chegar em 48 horas para dar um feedback, mas normalmente em até 24 horas eu vou lá e dou um feedback. Ou dizendo que está ok, dando os parabéns, ou pedindo para melhorar. E embaixo eu já boto a nota. Então, pessoal, tranquilo, tranquila para todos vocês. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza, tirar uma excelente nota, tá? É só fazer com calma, que vocês vão ter um bom desempenho. O Leonardo disse que não entendeu. Deixa eu ver aqui. Não, é a Bárbara, não entendeu a primeira questão. Bárbara, a primeira questão é a seguinte: as pessoas que possuem altos padrões éticos estão menos vulneráveis a se envolver com práticas antiéticas, mesmo em empresas ou situações em que ocorra grande pressão para que isso ocorra? Aqui é uma pergunta que você vai dar a sua opinião. Na minha opinião, as pessoas que possuem altos padrões éticos estão, de fato, menos vulneráveis ou não estão, por isso, entendeu? E aí, na verdade, essa primeira pergunta aqui, a primeira questão, elas são 2 perguntas. Ela pergunta aqui a sua opinião e depois o que, na verdade, é uma só, né? O que você pensa a esse respeito. Então, se você já começar a explicar, olha, na minha opinião, eu acho que sim, por isso, na minha opinião, eu acho que não, por isso, você vai estar desenvolvendo essa primeira questão, tá? Essas questões, elas estão no próprio fórum temático. Quando vocês abrirem lá para fazer, já vai aparecer lá em cima. Então, vocês vão poder ler, reler, tá? Fiquem tranquilos. O prazo é de torno de 2 semanas, também está lá no portal para vocês, beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação.